Olá, queridos, graça e paz. É um prazer estar aqui com você novamente para mais uma aula de teologia do Novo Testamento. Nós vamos falar um pouquinho sobre o Evangelho de Mateus, esse evangelho que está ali em primeiro lugar na formação da nossa Bíblia, ainda que nós sabemos que Marcos, historicamente falando, é o mais antigo de todos eles, que cedeu, inclusive, boa parte das suas informações, tanto a Mateus quanto a Lucas. Mateus é aquele homem que, segundo o próprio Evangelho, registro, foi chamado por Deus de uma forma gloriosa. Quando Jesus, passando por ele, disse: Vem e siga-me. Se tornou um discípulo aplicado, dedicado, e a ponto de registrar, escrever as palavras de Jesus e ser responsável, ter a incumbência, inclusive, de construir um evangelho extremamente judaico com o intuito de convencer os seus patrícios, convencer os seus irmãos de nação de que Jesus, de fato, o Nazareno, filho de Maria e José, era o Messias. O Evangelho de Mateus é o evangelho mais judaico vigente. É o evangelho, inclusive, usado e de uma frequência literária dentro da estrutura cristã, usado e presente no que tange a sua construção nas comunidades de fé, usado pelos pais da igreja, isso lhe dando total autoridade, total vigência sobre a sua construção. Quando olhamos para Mateus, fica claro para nós o seu conteúdo, fica claro para nós que a preocupação de Mateus é justamente convencer os irmãos, convencer os judeus especificamente, de que eles estiveram de fato com o Messias. É importante ressaltar que Mateus não se ocupa de uma história bibliográfica. Mateus ele não está escrevendo, ele não produz uma biografia de Jesus. O que ele produz são fatos históricos. Inclusive, boa parte dos teólogos concorda que o Evangelho de Mateus é uma ponte histórica entre o Antigo Testamento e a Nova Aliança. E esse novo momento, que Cristo, de fato, na plenitude do tempo, se manifesta para desfazer as obras do diabo. É esse Mateus que trata esse conceito. Um dos temas principais que o Evangelho de Mateus vai trazer para nós é a ideia do reino dos céus. E que tema! Que tema fantástico, que tema proposto. Ainda que, no que tange a autoria, alguns acreditam, inclusive, que Mateus especificamente tem escrito alguma coisa, ou boa parte do Evangelho, mas não todo. Mas, de forma geral, ortodoxamente falando, o Mateus, de fato, é o produtor, é o escritor do seu Evangelho, é o verdadeiro autor. Ainda que existia, né, toda uma perspectiva por ele ser publicano, mas isso não altera nem interfere na sua autoria em relação ao texto sagrado. Uma outra coisa importante, se tratando de data, alguns vão defender, inclusive, que o evangelho vai ser finalizado ali por volta do ano 101 depois de Cristo, entendendo o uso e também a relação dos pais da igreja com o próprio texto. Haja vista o bispo da Antioquia, o próprio Clemente de Roma, e dentro dessa perspectiva. Contudo, nós, quando tratamos de data na Bíblia, é muito importante que a gente fale de questões prováveis. A gente não está falando de questões diretas, exatas. Geralmente, todos os fatos históricos a gente precisa citar provavelmente ou aproximadamente. Se você me perguntar mais ou menos quando que esse evangelho foi escrito, eu diria para você que entre o ano 65 a 75 depois de Cristo. Nesse período, basicamente, que a gente tem ali uma estrutura direta e formulada do Evangelho de Mateus. Agora, quando a gente olha para esse Evangelho escrito por Mateus, numa perspectiva histórica, datado ali já entre os anos 65 a 75, ou seja, é importante pensar que esse período também é um período de transição, porque a partir dali, mais ou menos do ano 64, o Império Romano oficializa uma guerra direta e estatal
contra o movimento de Jesus de Nazaré. Então, fica óbvio isso, né? Fica claro essa questão, e a gente ressalta isso com verdade, e provavelmente o ambiente não era um dos melhores ambientes. A hostilidade dos judeus em relação àqueles do caminho, os seguidores de Jesus, era vigente desde então. Mas Mateus se ocupa disso. Ele vai estruturar o seu livro, estruturar o seu evangelho para justamente sobre pelo menos 5 expectativas. A primeira delas é o reino. Ele resolve falar sobre as características e também sobre a natureza do reino. Um dos textos mais fantásticos que Mateus fala acerca do reino de Deus é justamente o capítulo 13, quando ele conta aquela série de parábolas acerca do reino de Deus. O próprio Jesus, assim será o reino de Deus. Fica muito clara a intenção de Mateus, nesse primeiro bloco, a falar do reino e tratar sobre o reino. Uma outra perspectiva, e aí entendendo o reino de Deus como tema central desse evangelho, é que Mateus está pensando também a apresentação do reino, né? E aí a gente olha ali no capítulo 8, no capítulo 9, a questão introdutória quanto à discussão da missão, né, desse reino. Aí quando a gente chega no capítulo 11, já indo para o capítulo 12, a gente tem a inauguração do reino, e aí Mateus de fato cita enquanto o discurso central para essa temática o próprio capítulo 13, que na minha concepção é uma das estruturas teológicas mais ricas, mais formidáveis acerca do reino de Deus. Eu aconselho você, meu aluno, a dar uma olhada lá no capítulo 13, porque a gente ali, por meio das parábolas, consegue ter uma compreensão formidável acerca desse tema, que é o tema central do Evangelho segundo Mateus. E em quarto lugar, a gente tem a relação de Jesus com o reino. Mateus também traz esse conceito nos seus evangelhos, como é que Jesus lidar com o reino. E aí também, de uma forma introdutiva, né, introdutória, melhor dizendo, ele vai tratar sobre isso. E principalmente, como é que Jesus compreendia o espírito do reino. Como é que Jesus desenvolvia isso, a prática, né? E isso é muito presente na perspectiva de Mateus. E por último, a gente tem a apresentação do reino em geral. E aí a gente está falando da plenitude desse reino. Mateus também traz o período em que esse reino vai vir completamente, vai se revelar de forma completa. E aí a gente vai, com certeza, tratar na perspectiva escatológica, né? Quando o reino virá. E aí o texto célebre é justamente a frase de Jesus, que assim como o Oriente se mostra no Ocidente, assim é de ser a vinda do Filho do Homem. E a vinda do Filho do Homem é justamente essa vida, essa plenitude do reino de Deus revelada, né, concretizando-se sobre nós e sobre a sua igreja. Quando a gente pensa no propósito do Evangelho de Mateus, fica claro que a gente tem dois propósitos. O propósito que a gente chama do propósito querimático. A palavra querigma vem de mensagem, né? Vem de anúncio, vem de proclamação. Então, o primeiro propósito do Evangelho tem esse intuito de anunciar o querigma, a palavra, o Evangelho aos judeus, mostrando que de fato o Messias era Jesus de Nazaré, mas também tem um propósito apologético, porque justamente vai de face às práticas equivocadas do judaísmo e em detrimento à revelação de Jesus como caminho, verdade e vida para aquele tempo e como o Messias, né, o Filho de Deus. De fato, o que a gente tem em Mateus, enquanto esboço para nós encerrarmos aí o nosso vídeo, olhar para Mateus e no primeiro momento Mateus se ocupa da linhagem, do nascimento, da genealogia. Depois Mateus trata de uma forma bem instrutiva sobre a proclamação do reino, o anúncio do reino, a relação de Jesus com o reino e a vinda da plenitude desse reino. Isso fica muito claro. E é importante também a gente pensar de forma clara e muito objetiva que Mateus se ocupa especificamente, e é importante pensar nisso,
dessa manifestação do reino de Deus. É em Mateus que fica claro o que João diz quando ele anuncia que o reino de Deus está próximo, e de repente Mateus, no cenário da carta do Evangelho de Mateus, Jesus chega dizendo que o reino de Deus chegou. Então, esse conceito de reino dos céus, que é muito vigente, é muito presente no Evangelho de Mateus, tem muita relação com toda a perspectiva judaica, com toda a estrutura judaica. A gente olha, por exemplo, em Mateus, na sua estrutura literárica, o Sermão da Montanha lembra os 10 mandamentos, só que com vida, com uma relação mais entregue e com muito mais clareza, sem peso e sem jugo. E uma outra frase que vai resumir tanto a ação de Jesus no Evangelho quanto a ação dos discípulos é uma frase latina que significa ortopraxis. A lei e a religião judaica usa da ortodoxia e da frieza da lei, né, e da legalidade, do legalismo da letra. Mateus vem trazendo uma autoridade no discurso de Jesus ligado à prática. E é uma prática que acontece na vida. Uma outra aplicação que se dá ainda do Evangelho é que Mateus faz questão de dizer e mostrar Jesus como a vírgula da lei. E aí, quando eu digo vírgula, é porque o texto vai dizer que ele veio para não abrogar, mas para cumprir. E aí, no grego, algumas variantes dão o sentido de que Jesus vem preencher, vem dar à lei aquela capacidade salvífica, aquela capacidade de completude, aquela capacidade de realização que a lei por si só não dá. Então, em Mateus, a gente tem esse evangelho muito judaico, mas, sobretudo, que traz uma revelação completa e direta de que o filho de Maria e José é o Messias esperado e não só isso. E não só o Messias esperado, mas é a lei perfeita, é o mandamento divino a quem todos os seus leitores devem seguir e aceitar. Fique na paz e até o próximo vídeo.